Paz, bom dia, que alegria, fui presenteado em estar nesse ambiente, lugar que Deus organizou para estarmos nesta manhã, por isso você não pode olhar de forma natural. Às vezes a gente perde porque a gente tornou comum as coisas espirituais. Ministério para a gente é comum, é uma organização, é uma instituição, e a gente não vê mais o divino, não vê mais o sagrado, a gente não tem mais expectativa do céu participando daquilo, amém? Mas eu posso te dizer, esse momento ele não é comum, ele não é natural, não estamos aqui tentando atrair a atenção de Deus, fomos atraídos por Deus para esse encontro, e Ele tem propósito. Se a gente souber inclinar para o Espírito, ser ousado para a oportunidade que foi concedida, com certeza seremos enriquecidos, algo vai aumentar. Me veio a lembrança de Jacó, quando estava vivendo um momento tão difícil na vida dele, fugindo, uma confusão na família, confusão, não sei se você já teve num ambiente de ameaça de morte, fica uma atmosfera muito pesada, principalmente quando é numa família, um irmão querendo matar outro, a mãe dizendo, fuja meu filho, olha que perturbação. E foi nesse momento que ele deitou para dormir e Deus deu a ele um sonho de uma escada, amém? Que saía da terra e tocava o céu, e anjos desciam e subiam, e ele viu o Senhor, e o Senhor deu ali a lembrança dele da promessa, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, essa terra que você está deitado é sua, e começou a ajustar, dar instruções para aquietar aquele desespero, e quando Jacó se levantou, ele ficou maravilhado, e ele disse, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, amém? Que você possa ver neste lugar esse encontro, amém? Dessa escada, da provisão, da resposta, de uma fala, de um ajuste, de uma orientação, e que a gente termine essa reunião dizendo, esta é a casa de Deus, não de forma simbólica por causa dessas paredes, mas o lugar da manifestação. Deus existe, amém? Deus é real, Deus é o mais interessado, tão interessado que envolveu nisso a própria vida. Ele não pode estar ausente, ele não está relapso, ele está bem comprometido. E esta é uma oportunidade preciosa, amém? Fico feliz demais pela a continuidade, como Ministério Verbo da Vida, a gente escutar da continuidade das igrejas, a continuidade dos ministros. Isso é uma sinalização que estamos em pé, que não seremos abalados e que nós vamos dar continuidade. Então você está de parabéns em ter atravessado esses meses aí, mais de ano já, um ano e meses, de uma circunstância nova, que a gente não tinha ferramentas para lidar com ela, mas inclinamos para a coisa certa, para a palavra, para a crença no nosso Deus, e Ele tem nos ajudado, e já nos reposicionamos, e vamos engrossar a estrutura, e nós vamos avançar, amém? Sei que nessa caminhada perdemos pessoas amadas, mas isso não é razão para a gente retroceder, não. Eu falava recentemente, a igreja, nos seus primeiros dias, logo após Jesus subir, eles começarem a colocar em prática, quantas situações não houveram bem mais complicadas do que esta, que nós estamos vivendo, E nessa perseguição, nesse desconforto, nessas ameaças, perderam pessoas, ao exemplo de Estevão, ao exemplo de Tiago, mas usando a palavra de Paulo, nós, os que ficarmos vivos, a gente tem que correr, amém? Para frente, a gente tem que continuar, a gente tem que perseverar, não é para correr com medo, é para avançar. Diga, nós os que ficamos vivos.
Amém? Então, você está vivo. Amém? Para continuidade. Amém? Ousadia. Deus não deu espírito de medo. Ele deu de poder, deu de amor e mente sadia. Amém? Diga, eu tenho uma mente sadia. Glória a Deus. Então, Deus está aproveitando essas oportunidades e eu me sinto mesmo presenteado pelo ambiente. Eu vim aqui para ser enriquecido. Já fui muito abençoado com essa palavra. Que coisa maravilhosa da gente ser responsável. Não somos donos de nós mesmos. O nosso passe não pertence a você. Amém? Você foi comprado por bom preço. E você foi colocado para ser artilheiro nesse time. Amém? Não tem como pedir para jogar no outro time, não. Amém? Só com rebeldia. Você foi comprado, o teu passe foi comprado. E você vai ser o artilheiro que Deus sabe que você pode ser. Amém? A palavra que veio quando ontem eu pensava sobre esse momento aqui, saltou essa palavra e eu registrei lá nas minhas notas e depois fui verificar melhor o que representaria essa palavra. E você não se choca, porque na continuidade a gente vai amaciando ela, amém? Mas a palavra é complacência, amém? Ser complacente. Mas da ideia, né, a definição dessa palavra é disposição habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outrem, com a intenção de ser-lhe agradável. Então, ser complacente é você abrir mão de resistir, de contrariar, é você se acomodar, se sujeitar à vontade e ao gosto de outrem com o fim de agradar. Se essa complacência for do lado certo, tudo bem. Mas se for para o lado errado, a gente precisa ter muito cuidado com essa tendência, que não é estranha na palavra. Ela se apresenta e sempre que se apresenta, ela deixa o seu dano. Deus faz resistência a ela. Eu acredito que está mais ou menos em linha com aquilo que diz Hebreus: não consinta, não permita um coração mau e perverso que você seja complacente com a incredulidade. Amém? Conviva com a incredulidade sem uma resistência, que aparte ou afaste você de Deus. Então, a Bíblia orienta a ser mesmo cuidadoso. Não consinta com perversidade, ao ponto de você ser complacente com aquilo que contraria Deus. É uma estratégia de Satanás, você vai ver isso em toda a Bíblia. Satanás, ele se aproxima para nos fazer conivente a ele. Ele vem com ideias, ele vem com sugestões, vantagens, ameaças, desde que você abra mão de Deus e se torne complacente. Não ofereça resistência a ele, a ideia dele, né? Acolha e fique nesse ambiente sem oferecer nenhuma resistência. Vê isso com Adão e Eva, foi assim que Deus disse, trazendo para o seu ponto de vista. Infelizmente, Adão e Eva foram complacentes, não ofereceram uma resistência, né? Muito apagadozinho, certamente morreremos, mas quando veio uma réplica, se aquietaram, acolheram aquela ideia e consentiram com um coração mau e perverso, ficaram pensando diferente do que Deus disse. Diga comigo, pensar diferente do que Deus disse. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas lendo aquele livro, Como Manter a Cabeça no Lugar Neste Mundo Louco, eu entendi muita coisa, de sensações, de percepções que a gente estava e está enfrentando,
e que às vezes a gente pensa que é nada, mas eu digo que tem um personagem por trás daquilo ali. Amém? Confusão, atraindo a gente para ser complacente da circunstância, dos tempos difíceis, das impossibilidades, fazendo com que a gente não tenha mais a promessa de Deus diante dos nossos olhos com fervor. Está lá de forma religiosa. Deus disse que vai ser mais o tempo de glória, aumento, multiplicação. Não, eu sei que Deus disse, não, mas é outra realidade agora, é outra realidade agora. E a gente está ficando complacente com a oposição a Deus, onde a palavra de Deus não está mais naquele mesmo grau de verdade que a gente está avançando, como quem sabe, tem uma realidade lá na frente, porque Deus deu aviso sobre isso, Deus falou sobre isso, tem uma realidade lá na frente, independente da mensagem e daquilo que as circunstâncias estão mostrando, tem uma promessa e tem um Deus que vela sobre essa palavra para cumprir. Mas se não tivermos cuidado, a gente vai ficar complacente com a oposição. Adão não ofereceu resistência, ele foi complacente com aquela sugestão. Amém? Não ofereceu resistência, ficou pensativo e se achou mesmo convencido. Deus está passando a perna em mim. Amém? Ficou mesmo convencido. É possível fazer diferente do que Deus diz para alcançar a segurança de um resultado que eu almejo. Não mais por Deus, mas de outras formas. Talvez o que o pastor Humberto ministrava, né? Transição por vantagem. Talvez pessoas desistindo do ministério porque fez os cálculos e secularmente eu vou ter mais vantagem. Cuidado para você não estar sendo complacente à oposição, à promessa, à palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Ministério nunca vai ser uma ideia ruim ou algo danoso. Excelente obra almeja. Somos privilegiados. Se você está nesse ambiente aqui, você é um privilegiado. E as circunstâncias não podem tirar o brilho do teu olho e a satisfação, o prazer, o ânimo, a graça de ser achado. Paulo chegava a dizer, eu me sinto favorecido de ser coparticipante dos sofrimentos. Ele não estava falando dos galardões, ele estava dizendo dos sofrimentos. Eu não sou complacente com a sugestão do mundo. Eu estou do lado da ideia original, eu estou do lado da palavra. É um privilégio ser um ministro. Essa ideia de Satanás, que é uma desgraça, que atrapalhou o nosso curso, mentira de Satanás. Porque dinheiro não é tudo. Talvez você no passado tinha mais dinheiro, mas eu te digo, você não teria a plataforma que você tem hoje. De favor, de graça, de bênção, de oportunidade. Talvez não aconteceu ainda. Você está comigo? Jacó tinha uma promessa, respaldada por uma revelação extraordinária. Quanto tempo ele serviu como escravo, sem ser recompensado? 7 diretamente, depois mais 7, 14. Mas chegou o momento, amém, de ver a diferença entre quem não é complacente, entre quem serve a Deus e quem não serve, em quem mantém um coração fiel, não consentindo com um coração mau e perverso, mas um coração bom, favorável a Deus. Você está comigo? Eu não sei o que você está passando, mas eu trago uma vacina hoje para eliminar toda complacência. Você não vai fazer as pazes com o inimigo. Não mexe comigo que eu não mexo contigo. Não, não tem complacência aqui não. Amém? Vamos nos levantar com ousadia. Não tememos ameaças. Maior é o que está conosco
do que aquele que está no mundo. Eu não vou aderir. Eu não farei as pazes com o reino das trevas. Amém? Eu vou ficar do lado da palavra. Eu vou ficar do lado do meu Deus, mesmo que isso nos custe a vida. Amém? É interessante que a gente usa em parte, né, os versículos, mas se a gente olhasse direitinho o contexto, a gente não dizia determinados versículos. Amém? Quando Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e prossigo para aquelas que estão adiante de mim, momentos antes ele disse: olha, eu estou convencido, né? Para mim o morrer o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele estava falando de uma circunstância tal que a vida dele estava correndo risco. É por isso que veio esse versículo tão maravilhoso que a gente usa nos corredores do shopping. Amém? Não, isso não é versículo de corredor de shopping, não. Amém? Esse é um versículo respaldado por esse entendimento. Mesmo que eu morra, eu vou morrer crendo. Essa fala veio para mim há 26 anos atrás, num ataque de Satanás, antes do meu casamento. Talvez você já ouviu essa história, né? Eu estava ensinando em outra cidade, me preparando para casar, e o diabo começou a apresentar várias circunstâncias financeiras. Eu lembro que sintomas no meu corpo, não tinha apetite, emagrecendo, e o diabo dizendo: você vai morrer antes de casar. Se você casar, não vai sustentar a esposa, e se casar e sustentar, seu casamento não vai dar certo. Era outdoor de todos os lados, parecia aqueles ambientes que vai ter uma festa, outdoor de derrota. E eu comecei a considerar aquilo, e digo, aquilo me afetou, e quando Deus me alcançou, foi com essa instrução: ouse crer em mim. Ou seja, não seja complacente, né, com essas sugestões. Se levante, se posicione, tenha ousadia para acreditar no que eu falei a seu respeito. Então, dentro de todas aquelas circunstâncias, uma forma de calar o diabo, né, porque ele queria negociar comigo a morte. Ele queria negociar comigo o fracasso. Eu disse: Satanás, olha, eu não tenho negócio com você não. Deixa eu fechar logo o assunto aqui. Você não está dizendo que eu vou morrer? Pois mesmo que eu morra, eu vou morrer crendo em Deus. Eu não faço acerto com você. Eu vou morrer crendo. Amém. Quando eu tomei essa ideia, ele disse: esse cliente não está para negócio. Amém. Eu ouvi Simon falando algo parecido e respaldou isso. Simon falou alguns anos atrás em uma das conferências de missões. Ele disse, quando estava arrumando a mala para ir para determinadas nações, né, que eram fechadas ao Evangelho, que a forma de entrar lá, chegava no aeroporto, pegava um carro, esse carro saía pelas ruas, e era aquela coisa mesmo, né, que era uma sugestão de perseguição e de ameaça. E ele ficava pensando: vou ou não vou? E se for e me prender? E se for e não der certo? Ele disse que para acabar aquilo, ele já ia logo para o finalmente. Ele sabe de uma coisa: mesmo que eu morra, mesmo que eu me empreenda, eu vou e confio em Deus, e se eu morrer pelo Evangelho, está na palavra. Amém? Quando ele tomava essa posição, esvaziava toda aquela pressão. Então, às vezes, a gente está debaixo de uma pressão, porque a gente está ainda como um possível cliente da complacência. Mas no momento que você fechar e dizer: eu não negocio, eu não abro mão, Deus é fiel, a sua palavra é verdadeira, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou te dizer, o diabo vai se ausentar, essa pressão vai parar. Amém? E os anjos de Deus, ou um ambiente de Deus, vai começar a te assistir, com inspiração, com força, com ousadia, brilho no olho. Vamos parar com essa negociação perpétua, que Satanás, todo dia ele vem negociar. É porque você não deu um murro na mesa ainda, amém?
É porque você não se posicionou, é porque você não deixou claro que você não vai abrir mão da palavra, da promessa. Então, quando pensava sobre isso, me traz algumas lembranças, né, de circunstâncias. A exemplo de Josué e Caleb, eles estavam debaixo, de novo, quadros diferentes da promessa. Deus disse: vou te dar a terra é boa, a terra mana leite e mel. Lá volta os espias, 10 contra 2, dizendo: é impossível, é difícil demais. Isso foi uma armadilha, isso foi uma cilada. Trouxeram a gente aqui para entregar como gafanhotos. Você está comigo? Diferente. E aqueles 10 influenciaram toda a nação, foram complacentes à incredulidade. Eles não fizeram a oposição. Agora teve 2 que deu um grito. Amém? Esse grito é o rompimento. Eu não sou complacente, eu não sou conivente. E eles gritaram: ei! E falaram diferente, falaram a palavra, falaram a promessa, levantaram a sua posição. Se o Senhor se agradar de nós, essa circunstância é vencível. E eles falaram isso. Agora é interessante que não foram só aquelas pessoas que ouviram. Tempos depois, passou o tempo, no momento que eles estavam resistindo, não apareceu uma luz. Fica comigo. Momentos de fé, você está no ringue e ninguém pode entrar para te ajudar. Amém? Senão, aquela luta é inválida, não pontua. Amém? É cancelada aquele torneio. Então tem que seguir toda a regra. No ringue é você sozinho. Deus não apareceu lá para Josué e Caleb, nem mesmo para Moisés, para ficar do lado deles. Não, era a fé deles. O que tinha de Deus ali? A palavra. Quem levantou a palavra? Eles mesmos. Porque fé é ecoar o que Deus disse. É pegar o que Deus disse, dar crédito ao ponto que você mesmo fala o que Deus disse. Assim será a minha descendência. Não era Deus falando, era alguém crendo, voltando à palavra. Assim será a minha descendência. Assim será a igreja, assim será o projeto, assim será o ministério, conforme Deus disse. Não é porque está sentindo, não é porque está vendo, e não é porque tem uma aparição sobrenatural para respaldar. Não, você está no ringue sozinho. Agora eu te digo, quando você nocautear aquela circunstância, você vai ver que Deus estava assistindo a luta. Aleluia! Como juiz para determinar a recompensa e o troféu. Porque quando aquela circunstância foi vencida, no sentido do posicionamento, não abriram mão, ficaram do lado de Deus, Deus disse: não foi assim com o meu servo Caleb. Naquele dia eu vi neles outro espírito, não de complacência. Amém. Deus assiste quando a gente está no ringue e dá para Ele saber que espírito nós estamos ali. E hoje eu venho para te advertir: não comprometa o torneio. Amém. Aleluia! Não comprometa o torneio, você está no ringue. Deus sabe que Ele te deu armas poderosas para você vencer, triunfar. Mas cuidado para que você não reformule a tua crença, deixando de enfatizar a palavra e comece a aderir, ser complacente à circunstância, não ter mais veemência em levantar a voz, não ser mais intrépido em levantar a voz, ser apenas aquela resistência passiva, comum. Está escrito:
Eu não sei quanto a você, irmãos, possa ser que eu estou errado, mas eu tenho visto essa complacência no meio cristão. Eu dou graças a Deus por coisas que Deus fez, não foi a gente que fez, não. Se tem alguém fazendo, eu digo que está muito longe do alcance da minha visão, na proporção do que Deus está fazendo. Deus está fazendo numa proporção maior. O que aconteceu com o Brasil, a gente sabe que está sendo uma intervenção de Deus, continua sendo uma intervenção de Deus. Eu não quero falar sobre política, mas eu quero falar sobre valores. E a gente tem que saber o que é valor para a gente não ser complacente com ideias e com pessoas que a gente sabe que são imundas no quesito pureza, santidade, valor cristão, identidade. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres piedosos, comprometidos com a justiça e com a verdade. Possa ser que não seja um cristão confesso, mas se ele tiver como base a piedade, se ele tiver como base a justiça e a verdade, essas pessoas precisam ser estabelecidas em vários segmentos da sociedade, porque o Brasil tem um propósito. Amém? Eu acredito que Deus quer usar o Brasil como aquele lugar de refúgio, de socorro, de apoio. Acredito que muitos cristãos perseguidos vão encontrar no Brasil refúgio, porque aqui está sendo reservado para esse propósito. Estão comigo? Então a gente precisa se posicionar, não ser complacente com qualquer coisa que seja contrário. Nós temos em Josué e Caleb um grito. E eu não sei quanto a você, se você anda gritando, amém, as promessas de Deus, hoje já está falando mais baixo. Amém. Então a gente tem percebido essa pressão, né? E é uma estratégia de Satanás. Ele usou isso, ele sempre é uma ferramenta de guerra de Satanás. E é uma ferramenta assim, mais de discurso do que propriamente de ataque. Mas se atinge a nossa mente sadia, eu te digo, ele ganhou a guerra. Por isso que a Bíblia manda a gente, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele vai proceder força, vai proceder ousadia, vai proceder esperança. Se o coração é invadido por medo, o que Satanás usou nos dias de Saul com o gigante Golias? Quem era o gigante Golias? Era uma máquina de guerra, capaz de vencer Israel. Golias não era páreo para o exército de Israel, porque o exército de Israel poderia vencer Golias facilmente. Mas aonde Golias venceu o exército? Na fala. Diz que todos os dias, de manhã e de tarde, a ração da incredulidade ele colocava lá. De manhã e de tarde, dai-me um homem. E falava lá a circunstância. E diz que o povo de Israel, o exército de Israel se levantava, simplesmente ocupava o mesmo lugar. Diga comigo, o mesmo lugar. Nenhum palmo de avanço. O mesmo lugar. Eu acredito que aquele lugar já estava baixo, já tinha um buraco. Só para assistir a circunstância gritar: dai-me um homem. E por um período de 40 dias, a mente daquele exército foi atacada e eles se tornaram complacentes com a impossibilidade, que não era possível, que era difícil demais, e disse que ele já tremia os joelhos. Eu não sei quanto a você, teve um momento da pandemia, quando passava uma ambulância, era como Golias gritando lá fora: dai-me um homem, dai-me um homem.
E teve muito joelho tremendo. É mais ou menos isso aí. Você está comigo? De manhã e de tarde, com propósito. Fazendo um paralelo nos dias dos discípulos, quando eles pregaram, milagres, aquele milagre extraordinário aconteceu, acho que foi do paralítico da Porta Formosa. Diz que as autoridades chamaram, questionaram, e eles com ousadia, testemunhando da fé e da confiança em Deus. Qual foi a estratégia? Se reservaram e disseram: ameacemos-nos. Olha, o diabo sabe que a ameaça vai tornar pessoas complacentes. Ameacemos-nos. E voltaram para lá e disseram: olha, vocês não podem mais falar nesse nome. E ameaçaram. E eles ainda com uma pouca força que tinham, disseram: mas como não falar no nome de Jesus? Nós não podemos deixar de falar nesse nome. É justo obedecer a vocês ou a Deus? Diz que eles ameaçaram ainda mais. E parece que da segunda vez fez algum efeito. Amém? Ameaçaram ainda mais. Digo, uma estratégia de Satanás é me ameaçar com circunstância, porque ele quer tornar você complacente à ideia dele. Ele quer que você acolha, que você venha aderir a uma visão pequena, diminua os alvos. Ameacemos ainda mais. Diz que quando eles terminaram de fazer aquela ameaça, houve uma coisa interessante aqui. Eu ouvi o pastor Eli, o sogro de Tiago Borba, falando, achei interessante. Hoje, quando as pessoas estão machucadas, ou decepcionadas, ou vivendo dilemas, né, até por transição, aceita a ideia do diabo, né? Eu conversei com um ministro recentemente, vivendo um problema, no sentido de não estar conseguindo, não estar tendo sucesso no pastoreio. E eu perguntei: por que você não conversa com o seu supervisor? Ele disse: até agora eu não conversei para não dar a ideia que não está dando certo. Irmãos, quando você percebe que não está, a gente está numa família. O que adianta você ficar em pé até sair deitado? Não é melhor se apoiar e sair em pé do que insistir para ficar em pé e sair deitado? Estão comigo? Ameacemos ainda mais. O que eles fizeram? Procuraram os irmãos. Amém. Isso é o que se faz quando a gente está enfrentando uma situação que a gente percebe, abalou um pouco. Opa, foi além da minha estrutura. Procuraram os irmãos e contaram. E agora juntos levantaram a voz, ou seja, se recuperaram e disseram: Senhor, nós vamos dar ênfase aqui, e não é a circunstância não, é Tu soberano. Amém. Tu soberano, que tem domínio sobre todas as coisas, fizeste o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há. Ou seja, se enchendo do Espírito, falando salmos, por causa da companhia, por causa da associação. Não ficaram sozinhos não. Precisa de ajuda, procura os irmãos. Em vez de ser complacente com a circunstância e estar se apagando, procura os irmãos. Não qualquer pessoa, não falando para todo mundo, mas eu digo, você sabe a pessoa certa. E muitas vezes a pessoa certa é aquela que vai te reprovar, para aprovar. Porque quem aprova de qualquer forma, está reprovando na vida. Eu não quero meus filhos na escola que os professores não levem em conta a capacidade deles. Ah, é filho do pastor João? É 10, já passou. Já tem nota até o 4º bimestre, já está passado. Pode vir buscar já. Eu não quero. Essa é uma aprovação para reprovar. A gente deve querer a reprovação que nos aprova. E muitas vezes isso está na nossa liderança.
procurou os irmãos e contaram. Amém? Contaram as ameaças, contaram as circunstâncias. Eu não sei se você já me ouviu, mas isso faz parte da minha coletânea de testemunhos. Boa parte desses testemunhos está nesses 21 anos no pastoreio. Eu lembro de uma fase lá na construção, quando a gente decidiu passar mesmo para começar os cultos. E foi uma rotina e um tanto compromisso. E pela imaturidade, eu me deixei ficar ansioso e um quadro de estafa veio. E você sabe que isso afeta o emocional, afeta tudo. E depois que passou alguns anos, eu ainda estava com as sequelas. Tivemos uma aula de campo lá. Os alunos da escola de ministros. A gente recebia lá na sede. E nessa época, a gente abria para perguntas. E a gente abriu para perguntas. E um aluno perguntou assim: pastor, quando o senhor terminar essa igreja, está pensando em fazer o quê? Agora, ou seja, uma coisa maior, né? Dentro de mim, a resposta que eu tive foi: Deus me livre. Então eu estava complacente à voz daquele gigante, dizendo: é difícil demais, é pesado demais, é desgaste demais, é sofrimento demais. Estão comigo? Mas eu dei uma resposta muito bonita, né? Buscar a direção de Deus é sempre importante, né, irmãos? Saída pela direita. Mas tem coisas que o Espírito Santo pega para reprovar, para aprovar. E ele me enquadrou e me mostrou nesse texto aqui de Atos, porque nessa época que eu dei essa resposta, eu acordava assim: ó Deus, que hoje eu não tenha nenhum problema. Pai, que esta semana não surja nenhuma surpresa. Eu não sei se você já fez essa oração, mas você já está no limite, não cabe mais nem uma gotinha. Então que essa semana não surja nada, Senhor, que não haja nenhum problema. Pelo menos essa, né? Acho que tem gente que sabe o que eu estou dizendo aqui. E quando você vai para a Bíblia, essa oração não tem respaldo. Não tem oração para não ter problema. Amém? Não tem nem que ter essa expectativa, porque não tem promessa para isso, para não ter problema. E quando esses discípulos compartilharam e foram encorajados e levantaram salmos, e quando você levanta salmos, você está se enchendo do Espírito, e quando você fica cheio, aí você fica ousado. E qual foi a oração? Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos ousadia para ficar do lado da tua palavra, para ficar do teu lado, Pai, enquanto tu estende a tua mão para fazer sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus Cristo. Então a gente percebe aqui uma bifurcação, um convite à complacência pela ameaça. Fique normais, pare de falar desse nome. Se vão ser igrejas, sejam, mas sem alarde, sem levantar muitas promessas, sem falar em muita coisa grande. Vá que não aconteça. E a gente, para ter paz, diminui os alvos. Eu quero te dar uma notícia de quem viveu a experiência. Você não tem liberdade, não está na forma de edição as promessas. Não tem aqueles documentos que você não consegue editar porque está... No meu tempo, há alguns anos atrás, a gente dizia JPEG, está num estado que não edita. Está comigo? As promessas de Deus não são editáveis. Você não pode mudar prazo, você não pode mudar tamanho. Amém?
Então, às vezes, a gente, para ser complacente com as circunstâncias, a gente diminui os alvos para tirar a pressão. Não, Deus tinha falado comigo uma igreja para 1000 pessoas, mas num tempo como esse, 500 já está bom demais. Ora, digo os irmãos, cadê Josué e Caleb para dar o grito? Ei! Não foi essa a palavra, não foi essa a promessa. Deus pode nos fazer abundar em toda graça, com o propósito de termos sempre em tudo ampla suficiência. As promessas de Deus são inegociáveis. Então a sensação que eu tenho é que o diabo, com essas ameaças, quer nos tornar complacentes. E que a gente venha a aderir e de alguma forma queira editar os projetos que Deus tem a nosso respeito, que não dá para ser mais comum. Não, Deus ainda pode. Aleluia! Muito bom, muito bom. Deus ainda pode. E é interessante, irmãos, que os milagres que a gente vê na Bíblia era contrariando as possibilidades. Se a gente quer mesmo dar continuidade a ser homem e mulher de Deus, idôneo, maduro, a gente precisa estar pronto para a pressão de lidar com a contrariedade e ainda ficar firme no que Deus disse. O natural diz que é impossível, mas não é por isso que existe uma palavrinha chamada milagre, amém? Que é uma intervenção no curso natural das coisas. Milagre. É essa ferramenta que vai chamar a atenção do mundo para a igreja nesses últimos dias. Serão milagres. Ou você pensa que é só porque somos organizados? Não, o que vai chamar, o que vai atrair o mundo para Deus são milagres, intervenções no curso da natureza. Deus tendo liberdade de se manifestar em conjunto, pelo relacionamento, porque somos nós. É um crente que abre a porta para Deus agir. Sempre que Deus agiu na humanidade, tinha que ter um crente para abrir a porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e aderir comigo, não for complacente com as circunstâncias, eu vou entrar e vou agir com ele, vou cear com ele, vou ser com ele. Eu não sei quanto a você, eu já sei que meu padrão de crente, antes da pandemia, não serve mais para pós-pandemia. Se eu quiser continuar, pode, não sei até quando vai dar, mas pode. Agora, se a gente vai querer ser homens e mulheres de Deus da atualidade, a gente vai precisar fazer o que a Bíblia diz. É hora de se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. É hora da gente aferir mesmo qual é a intensidade que a gente está nas promessas, ou a gente já está complacente a tempo. Você está comigo? Examinar a nós mesmos se realmente estamos na fé, ou se a gente está complacente. Nós não fazemos parte de um grupo mediano. Às vezes a gente tem como sucesso estar num ambiente comum. Você olha como está lá a igreja, graças a Deus, na luta, mas prevalecendo, amém. Aí você diz, comigo também. Amém? Graças a Deus, comigo também. Ou seja, somos iguais, medianos. Tem uma palavrinha mais pesada que é medíocre, mas é a mesma coisa. Se for olhar no dicionário, é a mesma coisa. Se eu te chamasse assim, deixa de ser medíocre, rapaz, eu estou dizendo, não seja mediano, não, porque a promessa da gente é extraordinária, você sabe disso. Extraordinário, não é comum, não é como os demais. Não somos medianos. O Deus que está pronto para agir está com intensidade. Eu acredito, irmãos, nesse período, que o corpo de Cristo não tem tido tanta expressão. Deus está com uma demanda
que a gente estava falando aqui, demanda reprimida. Amém? Deus está com uma demanda de poder reprimida, atrás de um crente. Amém? Atrás de um crente para se mostrar forte. Deus não pode se manifestar através de um incrédulo. O que duvida não recebe de Deus. Um complacente com as circunstâncias não serve para ser usado por Deus. Deus não usou os 10. Os 10 tinham um destino. Vamos rodar enquanto eles perecem. Você está comigo? Eu vou te dizer, se estiver acontecendo com a igreja o que aconteceu com os filhos de Israel, Deus dizendo é muito para me usar. Amém? Se eu for usar esse povo complacente como eles estão, eles vão dizer, foi a minha ideia, foi a minha organização, foi aquele conselho que eu vi na internet. Amém? Deus disse, não, vamos dar tempo desse povo sair do meio, para a gente ficar com crente, para a gente ficar com aqueles que estão do meu lado, da palavra. E, irmãos, eu sei que eu não faço parte mais da geração dos jovens, mas eu quero entrar pelo menos como Josué e Caleb. Amém. 2 velhinhos crentes. Amém. Se eu não posso entrar pela força do jovem, eu vou entrar como um velho crente. Ei! Mas eu quero estar pronto para gritar com as oposições a Deus. A palavra. Tem umas recomendações, né? A Bíblia fala ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso é uma boa notícia. Tem sido refrigério para minha vida, minha alma, essas instruções. Ser corajoso, isso não vem de família, não. Talvez você diz, pastor, infelizmente eu nasci na família errada. Ô povo mole. Graças a Deus você nasceu de novo. Não, na minha família todo mundo é covarde. Não tem coragem de enfrentar nada. Minha mãe era que era mais ou menos. Mas faz parte, a gente é assim, muito passivo, para não dizer tímido. A gente não gosta de confusão. Então, é melhor, pastor. Amém? Não, é melhor não. Essa coragem aqui não vem da personalidade, não tem nada a ver com personalidade. Essa ousadia, muitas vezes, é o que a Bíblia chama de briguento. Isso não serve para a fé, não. Isso muitas vezes atrapalha a fé. Iracundo, contencioso, não leva desaforo para casa, mas está levando circunstância para casa. Porque isso não é ousadia de fé. Tem muito valentão na carne, mas fraco no espírito. Você está comigo? Enfrenta qualquer um fisicamente, mas não sabe lidar com um demônio. Não sabe lidar com uma contrariedade. O diabo diz que você não vai conseguir, e você baixa a cabeça e é complacente. Você vai morrer, baixa a cabeça, é complacente. Você não vai ter o dinheiro, você baixa a cabeça, é complacente. Você só vai manter a igreja aberta, você baixa a cabeça e é complacente. Está comigo? Então essa coragem, graças a Deus, não tem nada a ver com essa condição da personalidade, ou da nossa linhagem, ou mesmo da nossa cultura familiar, de criação. Isso é uma coragem que vem com a nova criatura. É uma coragem que dá suporte a esse novo homem que você se tornou em Cristo. Está comigo? É uma coragem que é adquirida, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. É uma coragem que se desenvolve, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Então você vai enchendo essa condição de ousadia, de coragem. Graças a Deus, gente, é recarregável. Você não fica feliz quando algo é recarregável? Não precisa jogar, não. Tem como encher isso de força. Porque se tem uma coisa que é necessário, Deus disse, olha, tem as promessas aqui, mas é necessário o quê? Que você seja forte e corajoso. Ou você acha que isso é só para Josué e Caleb? Não, isso é uma condição para qualquer um que vai andar pela fé. Quais são as condições? Ser forte e corajoso.
Então não tem saída não. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: você tem que ser forte e corajoso. Para o quê? Não ser complacente. Para fazer tudo do lado de Deus. Para fazer tudo conforme a promessa. Para fazer tudo conforme o prescrito está. Coragem de ficar do lado de Deus. Você está comigo? Então, por essa liberdade, eu estou animado. Eu posso recarregar a minha condição e assegurar um bom futuro, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, de poder me posicionar do lado da palavra, do lado de Deus, não sendo complacente. Então, queridos irmãos e companheiros de ministério, nós estamos inaugurando um tempo assim glorioso. Amém? Glorioso. Eu não tenho dúvida que o que nos aguarda aí nos próximos anos é o que está proposto: igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E não é só conquistas naturais, que são bênçãos da parte de Deus, mas de estrutura, de comprometimento, de santidade, de brilho no olho, de amor à causa, de zelo pelas coisas de Deus. Não é meia boca não, não é parcial. Haverá uma definição. O meu sentido principal de vida é cumprir o desígnio, o chamado daquele que me enviou. Jesus disse: olha, um apetite eu tenho para saciar, uma comida eu tenho para comer. E quando ele foi explicar, ele disse: fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu estou orando por essa fome, por esse apetite, acordar com essa expectativa, fazer a vontade de Deus. E se morrer, para o céu. Podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Não há razão para ter medo. Esse vírus, ele vai ser vencido dentro da gente. Aqui, ó. Segurança, confiança. Sem deixar isso limitado. Não estou dizendo para você não ter cuidado, isso é presunção. Não use máscara. Presunção, use. É um bom testemunho. Está sendo bom para o fraco, se você não precisa. Mantenha o distanciamento, usa álcool. Agora, aqui dentro, isso não é um fator limitador. Não é hora de diminuir o alvo, mudar os planos. Cadê a promessa? Que Deus disse: levanta a promessa, faça como Abraão, confessando 25 anos. Não vejo possibilidade não, mas Deus disse: sou pai de nações, sou pai de nações, assim será a minha descendência, assim será a minha descendência, como as estrelas dos céus. Volta para a tua obra. Se você percebe, estou sem força, não é pecado não. As ameaças abalaram. Procura os irmãos, as pessoas certas, normalmente a autoridade. Esse ambiente é um ambiente certo. Compartilha as ameaças e decide ser forte, se encher do Espírito, fazer uso dessa oportunidade e poder dizer para Deus: Senhor, olha para as ameaças, são grandes, concede aos teus servos ousadia. Enquanto você não conseguir derrubar as circunstâncias com as mãos, você derruba com a boca. Antes de Davi jogar aquela pedra, ele falou muitas coisas. Amém. Aleluia. Lembre que ele estava saindo daquele grupo de homem mole. Ele não foi complacente com aquela sugestão, contrariou como Josué e Caleb. Foi uma voz contrária, foi uma voz de oposição. Você precisa fazer oposição às trevas. Davi saiu de trás daquela circunstância e bradou: quem é esse incircunciso que está se levantando contra Deus? Em outras palavras, eu estou do lado de Deus, e Deus pode fazer esse incircunciso cair por terra.
falou primeiro. Você não tem um dinheiro, mas você tem uma boca. Talvez você tenha limitação no natural, mas na tua boca não há limite. Deixa a tua boca ecoar a promessa. Fala, fala, fala a palavra. Deus disse: eu creio, estar decidido. Você vai romper a resistência e você vai possibilitar a entrada do reino. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. É possível. Aleluia, é possível. Você pode crescer, você pode multiplicar, você pode aumentar, você pode fazer mais. Não, pastor, estamos apenas nos mantendo vivos. Complacência. Não, vamos diminuir para ver se a gente escapa. Complacência. Estou dizendo que você não deve agir de forma administrativa com coerência, mas não diminuindo o alvo. Se Deus falou 1000, é 1000, não é 950, não é 900, não é 800. Não, mas se baixar fica mais leve. Eu aprendi uma coisa na experiência: quando você baixa o alvo para tirar a pressão, você baixa também a sua estrutura de resistência. Então aquilo que seria médio, não médio eu consigo aguentar. No momento que você baixou, secou também a estrutura. Agora nem médio dá mais. Vamos baixar mais, daqui a pouco está cavando um buraco. Não é diminuindo o alvo que você vai voltar à ousadia. Diminuir o alvo pode ser o pneu furado que vai te levar a estacionar. Diminuir o alvo é complacência. Muito bom. Deus disse, não vejo possibilidade. O cenário mudou, mas Deus não disse? Quem disse que tem que estar vendo tudo dando certo? Isso é o natural. Deus tem intervenções no curso. Amém? Quando Ele falou a promessa, Ele não falou no que o mundo, não, pastor, mas porque agora, daqui para frente, a economia está muito insegura. Deus já sabia disso. Quando Ele fez a promessa, não tinha base. Como é o ministro da Fazenda? Não tinha base em Paulo Guedes, não. Amém. A promessa de Deus, Ele garante, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Você está comigo? Não tem dinheiro no bolso, nem vê, nem os irmãos, nem a igreja, mas eu te digo, você tem uma boca. Você tem uma boca. Fala a promessa, seja ousado, seja intrépido. Grite para a circunstância quando elas fizeram oposição. Concluindo, tem um texto em Deuteronômio. Abre lá. Deuteronômio capítulo 30. Tem sido bom para mim essa revelação, esse entendimento. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Versículo 19 do capítulo 30. O que Deus está dizendo? Não seja complacente com a morte, não seja complacente com a maldição. Escolha o quê? A vida. Amém? Escolha a vida. Aí eu te digo, isso nem precisava Deus mandar. Quem é que não escolhe vida? Quem quer morrer aqui? Tem alguém que escolhe a morte para a gente anotar aqui? Não. Se fizer, quem quer vida, todo mundo levanta a mão. Mas não é uma escolha de levantar a mão, como muitos têm feito, numa confissão vazia de conteúdo. Não, mas eu creio e confesso, pastor. Eu escolho a vida, eu digo que eu escolho a vida. Eu estou dizendo, coloca aí, escreva aí, anjo, vida, viu? Não vai errar não, João Roberto, vida. Não é essa escolha assim não.
Como é que se escolhe a vida? É por procedimento. Como é que se escolhe a vida? Olha o versículo seguinte. Como é que se escolhe a vida? Versículo 20, diz o quê? Escolhe a vida amando ao Senhor. Escolhe a vida como? Dando ouvido à sua voz. Escolhe a vida como? Apegando-te a Ele. A escolha de vida não é só uma opção leviana. Eu quero a vantagem, eu quero a vida, eu quero... Não, não é uma escolha assim. É respaldada. A decisão está respaldada por um comportamento. Como escolhe a vida? Amando ao Senhor. Como? Dando ouvido à sua voz. O que Deus disse? É a isso que eu vou dar ouvido. É assim que se escolhe vida, ficando com a palavra. Deus disse, eu creio. Foi o que Deus disse? Eu creio. Não vou me abalar, não vou perder minha paz. O que Deus disse? Eu creio, amando ao Senhor, dando ouvido à sua voz, ao ponto de se apegar a Ele. Você sabe o que é estar apegado? Apegar-se a Ele. Esse tipo de escolha, eu não sei se vai levar 1 ano, se vai levar 2, se vai levar 5, se vai levar 10, ou se vai levar 25. Mas eu te digo, no teu futuro, vão te encontrar no topo da promessa de Deus, dizendo, Deus é fiel. Amém. Em cumprir a sua palavra. Você está comigo? Tem um caso na Bíblia que gerou uma promessa. Disse que está em Números capítulo 25. Diz que um homem, a nação de Israel estava se aliançando com Baal e já estava com uma complacência tão grande, uma aceitação tão grande daquele modo de vida, que um homem de Israel pegou uma mulher que não fazia parte da linhagem de Israel, levou para a tenda dentro de Israel para ter relação, para se prostituir, passando na frente da tenda da casa do Senhor. Olha o nível de complacência. Cuidado, gente, para a gente não estar profanando o nosso Deus, permitindo coisas diante dele sem a gente ter uma reação. Você está comigo? Diz que quando o filho de Finéias, o sumo sacerdote, viu aquilo, disse que foi tomado por um ímpeto, pegou uma lança e cravou os dois com a lança. Ou seja, indignação, reprovação. Eu não sou conivente com essa profanação. E quando o Senhor falou disso, por causa do ato dele, a praga parou. Por causa que eu vi ele animado com o zelo do Senhor. Oh, aleluia. Deus precisa ver a gente animado com o zelo de Deus, o zelo do Senhor, o zelo da palavra, o zelo das promessas. Isso vai mudar circunstâncias. Quando Deus encontrar alguém animado, diga animado, com o zelo, vê uma coisa diferente, vai lá com a lança e elimina aquilo. Eu não consinto conviver com isso. Eu não permito isso. Não tinha essa promessa, mas essa atitude proporcionou uma promessa. E Deus falou para aquela família: por estatuto perpétuo, não vai faltar descendente da tua família que esteja sobre a casa do Senhor. Olha que maravilha. Por quê? Se alcançou essa promessa que não estava nem nos prescritos de Moisés, mas a atitude desse homem abriu mais para Deus dizer: eu quero introduzir uma promessa nova aí, eu quero introduzir algo novo aí, eu quero trazer uma bênção perpétua, que não vai se resumir só a ele, isso vai se estender, porque o que ele fez foi tão maravilhoso, esse zelo dele me agradou tanto, que abriu aqui um precedente, aliança perpétua. Agora, sabe o que é triste? Gerações depois, tem um homem chamado Eli, sumo sacerdote, que vê os filhos e escuta dos filhos. Os filhos estão profanando o altar.
E ele diz assim: o que é isso, menino, que eu escuto de vocês? Complacência. Falou, mas não falou com veemência. Falou, mas não falou com zelo. Não pode olhar lá no ministério, na pauta da reunião, tem que eu não concordei não, mas não concordou em que intensidade? Só para constar na pauta, só para registrar a tua fala que tu não é favorável, mas como está o zelo por aquele princípio? O que você faz? Você faz por zelo ou porque está prescrito como ordenança? Você está comigo? E lá estava Eli. Que é isso, menino, que eu escuto de vocês? Profanando, se relacionando com as mulheres na tenda da congregação, comendo o sacrifício que não estava pronto ainda. Você está comigo? Aí Deus chega para esse descendente de Finéias, do homem que possibilitou uma entrada do céu com uma bênção. E Deus disse assim: eu disse que da tua casa e da tua descendência não faltaria, longe de mim tal coisa agora, porque os que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Hoje é desligada essa promessa. Teus filhos vão morrer jovens, não haverá velho na tua família. E começou a mostrar a consequência, porque alguém foi complacente. Você está comigo, gente? Fica com a gente a necessidade de sair daqui. Não, pastor, estou sem força, fui abalado. Não fique com vergonha. Eu fui visitado pelo medo, eu flertei com o medo, mas graças a Deus que a palavra norteou e trouxe de volta a minha atenção. Amando ao Senhor, dando ouvido à sua voz, Deus disse: eu creio, está decidido, eu sou o que Deus disse que eu sou. Não fique condenado, não fique se escondendo, não fique. Já pensou se pensarem, souberem isso, pensarem isso? Ei, procure pessoas, distribua a tua dificuldade, porque você precisa restaurar, você precisa restabelecer. Você está comigo? Você precisa levantar essa ousadia, esse zelo, que você vai atravessar as circunstâncias com essa lança, e Deus vai dizer: gostei do zelo dele, e pode abrir um precedente para uma bênção nova para você. Não está nem lá, mas Deus diz: porque eu vi isso, eu vou determinar, porque eu vi isso, eu vou introduzir, eu vou aumentar. Você recebe do Senhor essa exortação? Não seja complacente. Se a complacência te aprisionou, procura alguém para conversar, alguém que vai te abençoar, uma autoridade. Pastor Humberto falou muito bem sobre isso. Procura, compartilha. Preciso de ajuda, vamos orar juntos. E começa a salmodiar. Se você percebe: não, foi um abalo pequeno, não precisa nem falar não, eu mesmo vou ligar os motores do fortalecimento. Seja forte e corajoso, enchei-vos do Espírito, fala a palavra, ecoa a promessa. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé, quero fazer uma oração. A Bíblia diz que Deus confirma a palavra com sinais. Se eu preguei estas coisas, tem uma unção para renovação. Aleluia. Eu creio no poder vindo, honrando a tua vida, honrando a tua permanência aqui. Aleluia. Você vai dizer desta manhã: essa é a casa de Deus. Amém. Eu tive um encontro com o Senhor nesta manhã. Aleluia. Eu me levanto contra toda fortaleza. As armas da nossa luta, elas não são carnais, elas são poderosas para destruir fortalezas. Eu declaro fortalezas destruídas em o nome de Jesus. Todo sofisma anulado em o nome de Jesus. Toda altivez que tem se levantado contra, anulado. Eu declaro paz, eu declaro, Senhor, a bênção para o zelo que está sendo proposto em cada coração. Vamos voltar para as nossas atividades e vamos te honrar, porque está escrito: os que me honram, honrarei. Vamos te honrar, Senhor, na frente de batalha, acreditando na tua promessa e falando para qualquer incircunciso que tem se levantado contra as tuas promessas: não seremos complacentes. Aleluia. Amamos ao Senhor,
nos apegamos a Ti e damos ouvido à Tua voz. Eu abençoo, Pai, cada mão levantada, cada coração contrito. Oh, eu declaro, Senhor, uma visitação de ânimo, recobrando o ânimo em nome de Jesus. Restaura a visão, Senhor, restaura a esperança. Olha para as ameaças e concede aos teus servos ousadia para falar a promessa, para falar a tua palavra, enquanto estende a tua mão para operar milagres, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus Cristo. Nós cremos, e é o que eu declaro sobre cada um, em o nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu não posso impor as mãos, não devo impor as mãos, mas isso não diminui a unção. Aleluia, o Espírito é livre, ele não está limitado à imposição de mãos. O Espírito é livre e ele está pousando. Ei, independente do que você está sentindo, não andamos pelo que sentimos ou nos emocionamos. Pela fé, declare: eu recebo encorajamento. Diga: eu declaro coragem, eu declaro ousadia, em o nome de Jesus. Enquanto eles cantam uma música, você se reorganiza aí no teu louvor a Deus. E em seguida, Pastor Humberto. Aleluia. Vamos lá. Louve com intensidade. Aleluia. Hoje eu confio só em Deus, porque aleluia. Ele é fiel, acalma a tempestade, promessas que Ele fez. Se você precisar dar um grito, você dê. Se você precisar rir, você ria. Ei! Tem que ter uma resposta da nossa parte. Nós não somos passivos. Ei! Aleluia! Se eu passar pelas águas, não serei derrotado. Atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Vai dar certo. Aleluia. Você não vai morrer, você vai viver e vai ver as maravilhas do Senhor. Levanto minhas mãos. Aleluia. Levanta as mãos. Começo logo a cantar. Ei! E o meu louvor irromperá. Rompendo em louvor. A vitória e tudo vem pensar. Se eu passar pelas águas, não serei derrotado. O Senhor é contigo. Atravessando o rio,
Aleluia. Você é um bom pentecostal? Você já foi mais pentecostal do que é hoje? Às vezes a gente não tinha tanta revelação e era mais pentecostal. Você já ouviu falar numa rajada de língua? Aleluia. Você sabe que às vezes a gente precisa ser extravagante. Ei! Para de ser complacente, para de poupar. Aleluia. Um grito de fé, quando só há incredulidade, é assumir uma diferença muito grande. O anjo falou para Maria: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Sempre que a gente tem um encontro com Deus, o nosso semblante muda. Essa ideia, sai chorando, geme e chora, eu acho que você já superou isso. Amém. Disse que a esposa, a mãe de Samuel, Ana, né? Ela chorou, mas quando o anjo deu a resposta, disse que ela saiu, se alimentou e o seu semblante já não era mais triste. Ei! Alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. Aí você diz: como vai ser isso? Como vai ser isso? Como vai ser isso? Naturalmente não há possibilidade. O Espírito do Senhor virá sobre ti. E o que vai ser gerado através de você vai ser chamado Filho de Deus. Vai ser tão grande que tem que ter um pai grande. Não pode ligar isso a pessoas. Alegra-te muito. Eu sei que você está de máscara. Eu acho que você está alegre, eu é que não estou vendo. Mas eu te dou, é melhor enfrentar a vida com alegria. É melhor enfrentar com força. Ei! Aleluia! Favorecido, o favor de Deus está sobre você. Você é um favorecido. Você é uma favorecida. O Senhor está contigo. Ei! Sai daqui e vai ter teus meninos. Amém. Deus abençoe.